Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor e poder adorá-lo de tantas maneiras, orando, não é? Entregando a nossa semente, levantando um altar de adoração, chorando, tanto jeito que a gente adora, não é? E que bom que nós estamos na casa do Pai e podemos compartilhar da palavra dele. Eu quero que você se levante por um momento, abra sua Bíblia comigo. Em Gênesis capítulo 21, nós estamos num propósito como igreja, num tema, numa verdade, o nosso coração vai ser como Deus disse, amém? Será exatamente segundo a palavra de Deus sobre as nossas vidas, amém? Eu quero que você abra a Bíblia, Gênesis 21, versículo 14 em diante. É um texto conhecido, uma história conhecida, mas é uma história que nos leva a viver algo muito especial, e é isso que eu desejo ao seu coração, uma noite de milagre, amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 14 de Gênesis 21. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo do Senhor chamou Agar e disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo. Diga assim comigo: não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí aonde ele está, põe-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu a odre de água e deu de beber o menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito, amém? Deixa a sua Bíblia aberta na sua cadeira, põe a sua mão no seu coração, feche os seus olhos só por um instante. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, pela graça e pelo privilégio que temos de poder, Senhor, estar diante da tua presença em mais uma terça-feira de vitória, de milagre, de poder do Senhor sobre as nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, que será como o Senhor disse: toda palavra que sai da tua boca não volta para o Senhor vazia, mas executa a tua vontade. Que essa seja uma noite, Senhor, onde a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha sobre cada vida que está nos ouvindo aqui no templo e nas suas casas. Fala conosco, ministra no nosso coração, ministra sobre as nossas vidas. Usa, Senhor, a minha vida para falar aquilo que o Senhor quer e deseja. Não me permita dizer aquilo que o teu Espírito Santo não falaria, mas uma unção de graça, de poder, de autoridade, de milagre. Venha, Senhor, encher este lugar, encher as nossas vidas, que a porta da palavra revelada se abra e o céu, Senhor, desça neste lugar e o Senhor fale a corações. Eu oro crendo nisso, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Esse é um texto que nós conhecemos e ele fala de uma história interessante, a história de uma escrava chamada Agar. Agar era escrava de Sara, esposa de Abraão. E eu sei que você conhece a história dela, mas eu quero só lembrar que a partir do capítulo 16 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Sara, já andando 10 anos no deserto, vira para Abraão e diz assim: olha, eu tenho aqui uma escrava, e segundo as nossas leis, eu sendo estéril, não podendo te dar filho, eu posso ter filho através de uma escrava. Isso é um código da civilização antiga, chamado Código de Hammurabi. Ela servia, ela vivia, eles viviam diante dessa lei. Então eu vou fazer assim. Abraão falou: tudo bem, então vamos fazer. A Bíblia vai dizer que Agar teve relações com Abraão e ela ficou grávida.
Mas quando ela ficou grávida, ela começou a desprezar Sara. Quando ela ficou grávida, ela falou assim: agora quem vai ser o menino que vai herdar tudo isso? Meu filho. E ela começou a desprezar, e Sara, vítima desse desprezo, olha para Abraão e fala: a culpa é sua. Não é assim que a gente faz? A gente pede as coisas para o marido, quando acontece, fala: a culpa é sua. Não é assim que a gente faz. Aí Abraão fala: não, você pode fazer o que você quiser com ela. E a Bíblia vai dizer que Sara a humilhou e Sara perseguiu Agar, ao ponto de Agar sair e fugir. Quando Agar foge, ela encontra um anjo no deserto, ou melhor, o anjo encontra Agar no deserto. E diz assim: olha, volta e obedece Sara, porque o filho que você está no ventre, que é filho de Abraão, eu darei a ele 12 príncipes, e ele será poderoso, um jumento selvagem que não terá paz com ninguém. Olha só quem era Ismael. E a palavra de Deus vai dizer que ela volta, e ela obedece Sara, e ela tem Ismael. E Ismael vai crescendo, e quando Ismael tinha, se eu não me engano, 14 anos, nasce Isaac. A Isaac nasce, a alegria é total, porque o filho da promessa nasce. E quando o filho da promessa nasce, depois de um tempo, quando ele é desmamado, faz-se uma festa. E no meio dessa festa, Ismael, lá para os seus 16, 17 anos, foi tirar sarro, zombar de Isaac. Quem é a mãe aqui, levanta a mão. Mãe, levanta a mão. Pensa alguém tirando onda com seu filho, como você fica feroz, sim ou não? Vai mexer com os nossos bichinhos, que nós viramos monstro, né? Leão é pouco perto da gente. A Bíblia vai dizer que Sara olhou para Abraão e falou: é o seguinte, Ismael e esta mulher saem de casa hoje, porque o meu filho é o único herdeiro. Pode mandar Ismael embora. E a palavra do Senhor vai dizer no texto que nós lemos que Abraão ficou muito, muito triste. Mas o Senhor disse a Abraão: Abraão, pode fazer como a Sara disse. Pode mandar embora a escrava e o filho dela. Queridos, eu não sei o que você pensa sobre certas coisas das Escrituras, mas uma coisa é muito interessante quando nós lemos as Escrituras com carinho, para a compreensão do que é Deus nas nossas vidas. O texto que nós lemos diz assim: na manhã seguinte, qual foi essa manhã seguinte? Na manhã que Deus falou com Abraão: pode fazer o que Sara falou. Pode mandar Agar e Ismael embora. Pode fazer isso, porque tem uma coisa que você precisa aprender, Abraão: eu cuido dos seus. Amém? O filho é teu, mas quem cuida sou eu. Amém. Eu creio tanto nisso. Eu oro isso desde que eu estava grávida sobre os meus filhos. É do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Ninguém tira, é do Senhor. Dá umas encrencas de vez em quando, mas só para aumentar a nossa fé. É do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. A Bíblia diz que Agar, que estava numa festa, talvez não muito confortável, porque agora tinha um herdeiro, mas estava numa festa. De repente ela fala: vai embora. Eu não sei se isso aconteceu na sua vida. A sua vida estava boa, tranquila, até um fato. E aí acontece um de repente que sai do controle, um de repente que é uma perda, um de repente que é uma luta, um de repente que é um luto. De repente aquela mulher que era escrava, mas tinha os seus privilégios, porque tinha o filho de Abraão, ela foi mandada embora de casa. Vai embora daqui. Sara ordenou, melhor dizendo, Deus ordenou, porque Abraão não obedeceu Sara, Abraão obedeceu ao Senhor. E ela vai embora. Às vezes é assim comigo e com você. De repente uma coisa ruim acontece. De repente uma notícia chega. De repente o desemprego chega. De repente acontece alguma coisa fora do nosso controle, fora daquilo que a gente pode falar: não, vamos negociar. Não tinha o que negociar. E no versículo 14 diz que Abraão pegou o pão e um odre. Diga assim comigo: um odre, uma vasilha de água, e falou: vai embora. Colocou nas mãos de Agar, falou: está aqui o menino, vai para o deserto. É muito interessante, porque às vezes nós somos inseridos num contexto assim. De repente acontece alguma coisa, e nós temos os sentimentos que Agar descreve e que Agar tinha. Se nós tomarmos esse texto com muito carinho, vai dizer no versículo 14 que ela saiu, foi despedida e ela andou sem rumo. Quando alguma
acontece conosco de maneira inesperada, a gente fica sem rumo. Para onde a gente vai? O que eu faço depois dessa bomba na minha cabeça? O que eu faço depois dessa notícia? Para onde eu vou? Tem início, tem fim o deserto. Como que acontece? Para onde eu estou indo? É o fim, é o começo? A gente fica sem rumo na vida. A gente não sabe o que fazer, o que falar, da onde começar alguma coisa. Nos sentimos perdidos. É isso que a Bíblia vai dizer, ela estava perdida. E ela começa a expressar algumas coisas. A primeira coisa que ela expressa é assim: eu vou deixar Ismael aqui porque a água acabou. Vou andar mais ou menos 700 metros e vou ficar longe. Porque quando o deserto chega, quando a dificuldade chega, sabe o que a gente quer? A gente quer fugir dela. A gente não quer a realidade. Não, isso não aconteceu. Não é verdade. Não estou contando uma história, pregar uma peça. Não, isso não aconteceu. Mas de fato aconteceu. E quantas vezes nós fugimos? Não vermos uma desgraça maior, porque é o fim, a água acabou. E no deserto, para sobreviver, precisa de água. E a água tinha acabado. Então era um fim. Então ela falou que eu morra sozinha. Por quê? Ela diz algo: eu não quero ver o meu filho morto. Então se ele morrer longe de mim, eu vou sofrer menos. Não vai dar para a gente vivenciar um milagre nessa condição. E ela faz exatamente isso. Ela fala: eu me afastei porque eu não quero ver o fim. Porque eu não quero vivenciar a morte de quem eu amo. Quantos de nós já tivemos que vivenciar a morte de alguém que nós já amamos? Quantos de nós já perdemos pessoas que amamos, que hoje estão com o Senhor Jesus? Né? Quantos já perderam mãe, pai, filho, esposa, esposo? Uau, que difícil que é. A gente fica assim atrapalhado, desorganizado, sem rumo na vida. Eu não sei você, mas eu lembro quando eu perdi o Gustavo, eu tinha 20 anos de idade, eu já não sou muito, eu não sei muito direito, não sou muito boa de direção. Eu fiquei mais perdida ainda. Porque você sente um monte de coisa. E aí quando você vê Agar, ela fala assim: acabou. E aí diante disso, olhando a Escritura, como será? Como que vai ser o deserto da nossa vida? O que Deus diz a respeito desse deserto? Quando nós olhamos um tema como esse, será como Deus disse? Mas como será? Há uma coisa muito importante, antes de qualquer aplicação dessa palavra. Há um segredo espiritual muito grande nesse texto. Diz no versículo 17: Deus, porém, ouviu a voz do menino. A Bíblia vai dizer que ela sentou-se e chorou. Mas Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouve choro, mas responde oração. Deus habita no nosso sofrimento com a gente. Ele está lá segurando na nossa mão, mesmo que a gente não sinta. Ele está perto da gente quando a gente está gemendo, sofrendo. Parece que nós estamos sozinhos. Não, Ele está lá. Ele respeita o seu choro. Ele sabe da tua dor, mas Ele vai responder a sua oração. Ele vai responder o seu clamor. Ele vai responder a sua fé. Eu não sei o que Ismael orou, mas eu sei que ele sabia orar, porque ele era filho de Abraão. E filho de Abraão sabe orar, sabe quem é Deus, conhece o Deus do seu pai. Deus pode sentir o que sentimos, mas Ele responde a oração. E nessa resposta de Deus há um grande segredo. Nessa resposta de Deus, a voz de Ismael, o deserto é transformado. Por quê? Porque aconteceu com Agar, aconteceu com Ismael, o que Deus tinha dito sobre eles. Se tem algo que eu sei por vivência, é que não há nenhum sofrimento onde Deus não possa habitar. E não há nenhuma oração que Ele não possa responder. O silêncio dele é resposta, o sim dele é resposta, o não dele é resposta, a exortação dele é resposta, um louvor é resposta, uma pregação é resposta, um abraço é resposta. Ele vai responder.
A oração de quem clama será respondida. Mas quando eu olho esse texto, e amados, por isso que eu quero só dar uma dica para você: leia a Bíblia. Para quando você me ouvir e falar, pastor, está errado. A senhora falou um trem que não estava escrito, pode corrigir. Seja um bereano, que ao ouvir o mestre Paulo, não se iludiu, foi lá conferir. E quando a gente vê esse texto, parece assim, de repente um deserto apareceu, e aí alguma coisa legal aconteceu. Não! Tem uma história, porque sempre tem uma história. Nada acontece do nada. Tudo acontece em Deus, na palavra dele. E nós vamos ver algumas coisas importantes. O que Deus fez com Ismael, como Deus muda o destino desse menino no meio desse deserto. Pensa, meu irmão, você está num deserto sem água, seu filho já está se desfalecendo, uma adolescente de 16, 17 anos, mas sem força nenhuma, porque não tem água. Andou num lugar que não sabia para onde estava indo. Parou e sentou esperando a morte. Você, mãe, senta e fala, vai morrer de um lado, eu vou morrer de outro. Acabou a nossa vida, acabou a nossa história. Mas o deserto é mudado, porque nós aprendemos algumas coisas muito importantes. No deserto, se Deus estiver lá, se Deus estiver no seu deserto, se você convidar Deus, se você orar a Deus, se você falar com Deus, os céus vão bradar o seu nome. Ele diz, eu ouvi Ismael. Eu ouvi Ismael. Olha, se tem algo poderoso, é o anjo do Senhor. Ele vai falar para ela assim, não tenha medo. Eu posso estar no deserto, você pode estar no deserto, mas se Jesus estiver lá, o medo não pode estar junto. Porque aonde Jesus está, o medo vai embora, porque o amor dele fora todo medo. Ele fala para Agar, não temas. E aí você pode falar como eu falaria, mas como assim não temas? O pão está acabando, não tem água, você está de brincadeira? Estou morrendo, você vai para não ter medo? Não tenha medo. A voz do céu para mim e para você é, não tenha medo dessa adversidade, não tenha medo desse deserto, não tenha medo da sua condição, não tenha medo da sua falta, não tenha medo, porque a presença do Senhor lança esse medo fora. E Deus começa a falar, e a voz do anjo ecoa num deserto, que eu acredito que até a formiga ficou sem medo. Demônio saiu correndo, até os animais sentiram a presença do Senhor. E ele fala, não tenha medo. Por quê? Porque o medo me faz sentar e esperar a morte, mas a voz de Deus me dá direção, a voz de Deus me enche de fé, a voz de Deus me faz levantar, a voz de Deus me dá coragem. Vai ser como? Vai ser cheio da presença de Deus. Vai ser como Deus disse, Ele estará com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu perdi, eu estou no deserto, morreu, acabou. Jesus está aí, Jesus está com você. Vai ser desse jeito, Ele vai estar do teu lado, vai tirar o medo, vai te abençoar e vai te fazer viver milagre. Aleluia! Vai ser assim. Como vai ser? De que jeito que Deus faz? Ele lança fora o medo do meu coração e do seu coração. De repente, as pessoas vão olhar para você, mas e o medo? E a dor, e o divórcio? Não ia se matar? Não é ela que estava lá tomando um monte de remédio para morrer e agora está pregando? Não é aquela que falaram que era destruída, acabada, cheia de espírito, não sei do que, está lá adorando, profetizando, porque a presença de Deus manda embora o medo e te enche de poder. Essa voz entra em nós, e essa voz nos dirige, e essa voz nos alimenta. É a voz das
estou com você. Basta a minha presença. Como vai ser? Vai ser cheio da presença de Deus, cheio do favor de Deus, cheio da liberação de Deus, cheio do governo de Deus, cheio de Deus sobre a nossa vida. Eu ensino os meus filhos desde pequeno: vocês podem perder tudo na vida, não pode perder Jesus de vista. Ele não, a palavra não. Muitas coisas a gente pode perder, mas a presença do Eterno não. Por isso o temor e por isso o respeito a quem Ele é. Porque neste mundo a gente só vence com uma arma, se chama sangue do Cordeiro. Eu não sei qual é o seu deserto, mas Deus está dizendo que o jeito que Ele diz que vai ser, é que Ele vai estar lá com você. Lá no meio do seu sofrimento, lá no meio da tua dor, Ele está com você. Ele insiste em ficar com você. Você pode fugir, você pode colocar um do lado, outro do outro, vai acabar, vai morrer, desistir, mas Ele vai lá, onde ninguém te vê, no meio do nada, e você acha que não tem nada, só tem areia, só tem morte ao teu redor, e Ele senta do seu lado e diz: eu tenho direção para a sua vida. Amém? Vai ser cheio da presença de Deus. Como que é esse ser cheio da presença de Deus? É saber ouvir a voz de Deus. E sabe o que é a voz de Deus? É a Bíblia que está no seu colo. Ah, pastor, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Lê a Bíblia. Ele vai falar. Ah, eu queria que Ele falasse ao meu coração. Lê Salmos. Ah, eu queria que Ele me ensinasse. Lê Provérbios. Não, mas eu queria que Ele me ressuscitasse. Lê Carta de Judas. Não, eu queria sabedoria. Lê Tiago. Queria criar vergonha na cara. Essa é muito boa, não é? Lê as cartas ao Apocalipse, as 7 igrejas. A gente cria vergonha na cara, porque a voz de Deus está no seu colo. Ai, pastor, eu queria que Deus enviasse alguém para falar. Abre a Bíblia, leia alto. É alguém falando. É Deus falando com você. O anjo virá, o anjo vai bradar, e se for preciso, Deus vai enviar o anjo para você. Mas uma coisa nós já sabemos: tudo que Ele vai falar já está escrito. Está escrito, está escrito, está na palavra. Como vai ser? Vai ser como Deus disse nas sagradas escrituras de Gênesis a Apocalipse. Não tem outra ideia, não tem outra revelação. É o que a Bíblia diz. A outra coisa, que Deus vem nesse deserto e muda tudo. Como que é o deserto? O deserto é um lugar de relembrar promessas. Meu irmão, se tem uma coisa interessante caminhar com Deus, que Deus não tem pressa. Nós tem, mas Ele não. Ah, pastora, Deus tem pressa porque Ele está caprichando. Eu não... Você acha que Deus precisa caprichar, gente? Deus criou um monte de peixinho. Você acha que Ele ficou lá um por um caprichando? Ele é eterno, Ele sabe fazer tudo, Ele é excelente, precisa de tempo para Ele caprichar. Se Ele falar fez, fez. Mas olha o que diz o versículo 18: põe-te em pé, Agar. Levanta o menino e segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. É um lugar da gente lembrar de promessa. Sabe quando a dificuldade vem? Enche a sua mente daquilo que Deus falou ao seu respeito. Se você lê a Bíblia com carinho, você vai saber em Gênesis 16, quando ela estava fugindo de Sara, o anjo falou: volta, você vai ter um menino, ele vai chamar Ismael. E o Deus que tudo vê, porque esse foi o nome que ela associou a Deus, o Deus que a viu naquele deserto, disse: pode voltar, você vai ter um menino, ele vai chamar Ismael. Ele vai ser um jumento selvagem, vai viver em guerra, mas vai ter 12 príncipes vindo dele. Eu te dou essa promessa, Agar. Volta, obedece Sara, e vai se cumprir o que eu disse a você. Ela voltou, obedeceu e teve Ismael. Agora, para nós olharmos como Deus é, e esse deserto, o que Deus vai fazer? Vai nos fazer lembrar do que Ele prometeu. Porque no mesmo Gênesis capítulo 17, versículo 20, Abraão conversando com o Senhor falou: Abraão, eu vou dar um filho para Sara, e desse filho eu vou ter uma promessa. O Senhor fala: Deus. Abraão fala: Deus, e Ismael? Quem tem mais que um filho? Levanta a mão. A gente não fala assim? Eu tenho o Juju e a Aninha. Se eu falo uma coisa, faço alguma coisa para o Juju, a gente fala: e a Aninha? Se faz alguma coisa para a Aninha, e o Juju? Abraão falou: Senhor, e Ismael? Deus disse a Ismael:
porque ele é o seu filho. Dele sairá 12 príncipes. Eu cuido dele, mas a minha aliança é com Isaac. Sabe como que vai ser o seu deserto? Lugar de você lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Depois de 17 anos, aquela mulher estava naquele deserto. O anjo visitou de novo no deserto, mas agora com o filho, para dizer: o filho que você teve, eu cuido dele. O filho que você teve, que eu falei que ia ser príncipe, vai ser príncipe. O filho que você teve, que eu falei que vai ter uma nação gigante, vai ter uma nação gigante. Então levanta, vai viver a tua promessa. Pega a mão dele e vai no caminho que eu tenho direção para você, porque você vai viver promessa. Sabe como que vai ser a nossa história? Sabe como vai ser? Como Deus disse, como Ele falou de Ismael. Ele fala de você, Ele fala dos seus filhos, Ele fala da tua casa. Você tem promessa, pode ser 17 anos, 30 anos, 40 anos. Vai acontecer como Ele disse. É impossível Deus mentir, e é impossível Ele prometer algo e não cumprir. Vai acontecer. O deserto vai ser como? É um lugar de reciclar a minha promessa. É um lugar de eu falar: não vai acontecer. Do nada Deus vai fazer tudo. Alguma coisa Deus vai fazer nisso tudo. Lázaro e eu já passamos, uau, quantos desertos. Jesus poderoso, mais do que eu gostaria. Infinitamente mais. Queria passar 1 ou 2 desertos. A gente sempre fala do banco branco. E que a gente sentava e chorava e dizia: vamos parar. Esse negócio de pastor não é para nós não. Né, pastor Henrique, você conhece a história. E um olhava para o outro e dizia: mas e as ovelhas? Vamos só mais um mês. Só mais um ano. Só mais um bocadinho. Lázaro está nesse só mais um bocadinho há 32 anos. Porque Deus é fiel. Porque o deserto revela a promessa de Deus. Você precisa confiar no que Deus tem para você. Nós precisamos acreditar o que o Senhor falou. Oséias no capítulo 2, no versículo 14: eu te levarei ao deserto para falar ao seu coração. Tenho palavras de amor para você. Tenho palavras que te restauram. E no deserto, o vale de Acor, o vale do juízo, será uma porta de esperança. E ali eu te darei vinha. E ali você vai produzir. E ali você vai frutificar. Porque o teu deserto é lugar de lembrar de promessa. Porque o próximo passo é viver a promessa. O deserto te prepara para essa promessa. Ouça a voz do Deus que diz: será como eu falei. Não é como o seu sentimento, Agar. Não é por falta de água e pão. É por palavra do Eterno. Nós vivemos baseados na palavra que Deus tem para nós. Será como a Bíblia diz que é. Será como as escrituras falam ao meu respeito e ao seu respeito. Sabe o que o Senhor faz? Sabe qual o jeito do Senhor? Ele faz para uma mulher cansada de um deserto, vítima de uma injustiça. Oh meu Deus, como a gente acha que o povo fez injustiça com a gente, né não? Mas se não tivesse feito isso. Mas se não tivesse feito aquilo, você não seria quem você é. Nem eu seria quem eu sou. E fizeram, hein? Sabe aquela parte que a vingança é do Senhor? Já viu isso na Bíblia? A vingança pertence ao Senhor. Nós não podemos se vingar, porque Deus se vinga por nós. Esses dias eu dei uma orada. Eu falei com Deus: Senhor, sabe aquela parte da vingança? Dá para dar uma atualizada? Nesse momento? Não é? Porque você quer tanto resolver uma coisa e você está lutando com gente. Não é gente, não foi Abraão. Não foi Sara, foi o Eterno que tinha uma aliança com Isaac. E também tem uma aliança com Ismael, não com Agar, com Ismael. É dele que vem os árabes, é dele que o Senhor fez uma grande nação. É nele que o Senhor tem aliança por causa do Abraão. Porque Abraão errou, porque Sara errou. Os meus erros não vão abortar o projeto de Deus. Deus vai trazer sobre nós o que Ele disse ao nosso respeito. O nosso Isaac vai nascer, vai ser celebrado e vai ser a realização da voz do Eterno sobre nós.
Não importa, pastor, mas é o rei. Irmão, corre, pede perdão, se arrepende, conserta, dá fruto digno do seu arrependimento e espera milagre. Porque Deus faz isso. Porque é assim que Ele faz. Pastora, está demorando. Com Agar foi 17 anos. Com Abraão foi 25. Nem vou falar quanto tempo é comigo, senão vai dar vergonha. Mas vamos lá. A última coisa, como vai ser? Vai ser do jeito que Deus disse. E olha o que Ele fala. Ah, meu irmão, a gente precisa crer mais, porque está do lado o milagre. Sabe como vai ser? Vai ser o que Ele disse. No versículo 19 diz assim: então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu para o menino beber. Olha que coisa importante. No meio do deserto, o deserto é o lugar onde a visão do Senhor mostra o favor dele sobre a nossa vida. Agar disse: eu vou morrer, estou com o odre seco. Sabe, Abraão tem duas linhas teológicas muito interessantes. Eu que estou aqui com um monte de teólogo na minha frente, só Jesus na causa. Mas uns que não são judeus dizem que Abraão foi mesquinho, ou que homem ruim, deu um bocadinho de pão e um odre de água. Outros, os judeus, defendem Abraão, e eu gosto mais dessa versão porque eu acho ela mais graciosa. Abraão deu um pouquinho de água, um odre de água, porque ele conhecia que quem tem poço no deserto é o Deus de Israel. Porque ele sabia que Deus ia cuidar do filho dele. E isso me ensina uma coisa: nem todo mundo vai dar tudo aquilo que a gente quer. Talvez as pessoas nos deem porção poucas, talvez nem dê porção nenhuma. Mas quem está no teu deserto é Jesus de Nazaré, e nele a fonte de águas vivas sobre você. Ele faz brotar em você uma fonte de água viva. O deserto é lugar da gente mudar a nossa visão e enxergar as coisas debaixo do favor de Deus. Eu estava conversando com a pessoa que eu amo. Ela está num tratamento e ela disse assim: mais um dia de dor que acabou. Eu falei: eu amo muito você, eu preciso te corrigir. Mais um dia de milagre para celebrar, mais um dia de alegria para declarar: eu venci esse dia com a boa mão do Senhor. O lugar, como que vai ser? Deus vai mudar a minha visão. Você fica pensando no que o outro pode te dar, e Deus está falando: olha o que eu tenho para você. Ah, pastor, mas se o outro falar do meu nome, mas se o outro fizer, o outro no mínimo é Abraão. O Deus eterno coloca água no deserto, faz rios no ermo e faz o deserto florescer. Há um caminho novo para a nossa vida. E olha que até eu gostaria de um pouquinho de água que Abraão tinha para dar, porque Abraão é Abraão. Mas Abraão não é Deus. Elias não é Deus. Davi, a quem eu amo, parece meu amigo de infância, não é Deus. O Deus Todo-Poderoso diz para Agar que não é Sara. Diz para rejeitada, para escrava, para aquela que não tem muita importância: se o teu filho é filho de Abraão, eu cuido dele. Você foi misturada nisso aí, minha filha, mas o filho de Abraão cuido eu. Nós somos filhos de Abraão por causa da fé, como diz em Gálatas. E você precisa abrir os olhos. Abra os olhos a favor de Deus, muito próximo de você. Mas há um segredo nesse texto, é uma coisinha. Se ela não tivesse pego a água e dado na boca de Ismael, Ismael tinha morrido de sede. Quem alimenta o nosso milagre é a gente. Ninguém pode dar água para o seu milagre a não ser você. É você que é responsável para orar. É você que é responsável para jejuar. É você que é responsável para buscar. É você que é responsável para trabalhar. É você que é responsável para vir para a igreja. É você que é responsável para ungir o enfermo. É você. Sou eu. A responsabilidade é minha. Se tem um poço, se tem favor e alguém precisa, eu sou responsável
responsável para tirar da minha porção e entregar para o outro, para que ele viva a promessa que Deus tem para a vida dele. Numa igreja ferida, ninguém divide nada. Numa igreja amável, tudo é compartilhado. O meu poço é seu, tem para mim, tem para você, para os meus filhos, para os seus filhos, para os nossos netos. Porque desta água, jamais, quem bebe dela, jamais terá sede. É a água da promessa, é a água do eterno. Sabe como vai ser o seu deserto? Vai ser um lugar de favor de Deus. Vai ser um lugar de livramento do Senhor. Vai ser um lugar onde haverá milagre no tempo certo, na hora certa. Deus vai trazer milagres sobre a sua vida. Ela estava com o olho aberto e não via nada. Ah, minha irmã, meu irmão, eu não sei você, quantas vezes eu estava com o olho bem aberto, arregalado e não via nada. Mas foi uma palavra, foi uma instrução. O odre está nas suas mãos. O poço é o Cristo. Enche esse odre. Deixa vazar os seus dons, os seus talentos e faz a obra que Deus te chamou para fazer. Levanta príncipes, levanta pessoas, faz a obra que Deus tem para a tua vida. Dá água ao sedento, alimenta o faminto, dá roupa àquele que não tem. Levanta o príncipe caído nas drogas, levanta o príncipe caído na pornografia, levanta o príncipe caído na bebida. Levanta os príncipes dessa geração com a água que Deus te deu, com a palavra que Deus te deu, porque o seu deserto é lugar de favor de Deus. É no deserto que o favor aparece. É no deserto que a gente vive isso. Por isso que para mim e para você, o deserto nunca será o fim. E não é um lugar de perambular. É um lugar de parar e ouvir Deus. Tá difícil? Para tudo. Ouça Deus. Porque o seu deserto será, como Deus disse, um lugar de presença e de transformação. O seu deserto será um lugar de renovo de força e disposição para você viver a sua promessa. E o seu deserto será o lugar que muitas visões dos céus serão dadas a você. E quem achou que você ia morrer, que ia acabar, olha que caminho tomou. Deus abre um caminho no meio do seu deserto e te diz: esquece o que passou, tem algo novo, perceba, eu já estou fazendo. Aleluia, amém? Você crê nisso? Deus tem isso para você. Pastora, como será? Será como Ele disse. Será conforme a promessa que Ele falou para você. E o meu filho tem promessa, vai ser também. E a sua empresa? Você tem promessa, você tem água, a palavra está em você. Você vai se levantar e a água vai fluir com cura e transformação, porque o seu deserto se transforma em manancial nesta noite, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, como será? Será como o Senhor disse. Põe a mão no teu coração e fala: Senhor, eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Será como o Senhor falou. Comece a orar agora. Coloque a sua vida, o seu coração na presença do Senhor neste momento. Quero chamar as meninas para nós adorarmos. Enquanto nós vamos adorar, nós vamos orar por você. Eu não sei qual é o teu deserto, mas se você deseja uma visitação do anjo do Senhor, se você deseja que o Cristo toque em você, se você deseja a voz do Cristo soando no teu coração, invadindo o teu deserto, como Agar foi visitada, se você deseja essa visitação, sai do teu lugar, vem até aqui na frente, eu quero orar por você. Se você está no meio do deserto, esta é a noite de você viver o milagre que Deus tem para a sua vida. Eu não sei qual é o deserto, se é uma enfermidade, se é um problema no
seu casamento, se é trabalho, eu não sei qual é, mas eu sei que o Deus que visitou Agar te visita nessa noite, e você vai viver os milagres dele. Sai do teu lugar, enquanto nós adoramos, nós vamos orar por você, e Deus vai te visitar, vai visitar o teu corpo, vai visitar a tua casa, Ele vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca no teu povo, toca naqueles que estão nos vendo na televisão, estão na internet, na rádio. Nós ordenamos milagre, milagre, milagre do eterno agora sobre a vida do teu povo, e este povo que está reunido diante do teu altar, que está na tua presença, Senhor, sejam tocados pelo poder do teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia.